Nós recebemos uma mensagem do Facebook e do YouTube de que está tendo um número sem precedente de pessoas fazendo transmissões ao vivo e que isso está trazendo muita instabilidade. Então a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. O Guilherme Zamba aí teve que desconectar, né? E daqui a pouco ele deve voltar com áudio melhor. Mas enquanto ele não faz isso, eu quero apresentar para vocês aí o pessoal. Você está acompanhando no vídeo aí, à minha direita, nós temos a doutora Priscila. Doutora Priscila é médica psiquiatra ali na cidade de Três Lagoas. Ela atende no seu consultório particular e também atende pela prefeitura, né? Eu acredito que ainda está atendendo na prefeitura ali da cidade de Três Lagoas. À minha esquerda, vocês estão vendo, esse é o pastor Aender Borba. O pastor Aender, ele, além de pastor, é psicólogo, tem atuado já há muitos anos nessa área e também trabalha no seminário Martin Bucer, né? Um seminário muito conhecido nos dias de hoje, né? Ele é um dos pastores responsável pelo pastoreio dos alunos lá, a parte de capelania do seminário Martin Bucer. Então, vou deixar vocês dar um oi aí, começar pela Priscila, por favor, doutora Priscila. Oi, gente, é um prazer estar aqui, viu? Fico muito grata, viu, Matheus, por esse convite, né? Tô muito contente. Para mim é muito novo essa experiência, mas eu espero acrescentar e eu tô feliz de estar aqui hoje com vocês. Que ótimo. Por favor, Aender. Boa noite aí, pessoal, que está nos assistindo. Para mim também é novo, viu, Priscila? Eu tenho feito isso aí algumas vezes, mas ainda não me acostumei, não. É muito estranho. Mas vamos tentar, né, contribuir aí com alguma coisa que a gente tem aprendido aí nessa fase, né, de isolamento. Verdade. Muito bem. Você pode mandar sua pergunta ao vivo aí para nós. Essas perguntas, elas serão respondidas na medida do possível. Acho que o nosso amigo Guilherme deve estar voltando. Eu não sei se o áudio dele vai ficar bom, mas tá aí. Acho que você está ao vivo, Guilherme. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui. A primeira pergunta que nós temos, ela é para a doutora Priscila. É uma questão médica, na verdade. Na perspectiva médica, por que as pessoas sofrem tanto por estarem sozinhas? O que ocasiona isso? É alguma coisa que está relacionada ao nosso ser interior, à nossa psique? Fala um pouquinho para nós aí dentro da perspectiva médica, por favor. Bom, assim, se a gente for analisar, nós fomos criados para estar em sociedade, em relacionamento, se socializar, né? Senão a gente não teria necessidade, não teria na nossa composição a fala, né? A questão cognitiva de aprender, a gente não teria a questão das emoções, né? O centro das emoções no nosso cérebro. Então nós vemos que é o seguinte, que o ser humano, ao ser criado, ele tem vários detalhes que o Criador fez, né? Que tornaram o ser humano sociável, certo? Então nós temos a necessidade, pela nossa constituição, no nosso cérebro, vamos dizer, várias áreas que são responsáveis pela linguagem, pelos relacionamentos, pelas emoções. E para a gente sentir emoções, para a gente se relacionar, para a gente ter a questão da inteligência, do falar, do ouvir, é sempre com outras pessoas, né? Então, a nossa constituição em si, ela gera uma certa necessidade da gente estar sempre se relacionando, né? Não o ser sozinho, mas a medicina analisa que realmente a pessoa foi criada para estar se relacionando, para estar em relacionamento, entendeu? A gente vê isso pela constituição do ser humano, né?
da questão psíquica do ser humano, do cérebro, das emoções, da fala, da audição. Por que ia ter que a pessoa escutar o quê? O passarinho? Escutar o quê? Nós fomos criados para se relacionar, senão não existir os sentidos, né? Os sentidos da audição, da fala. Falar para quê? Falar para quem? Né? É isso então mesmo. A gente percebe que um criador criou a gente com a necessidade de se relacionar, de relacionamentos, né? Eu acho que isso também. O nosso emocional tem essa necessidade. Eu acho que isso também tem a ver com quem Deus é, né? Porque Deus é um ser relacional, né? Você pega o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Se relacionando desde antes do tempo. Então, quando ele nos cria também com essa capacidade, né, de comunicação, de contato. E a Ender, nosso querido pastor e psicólogo aí, o que você tem para nos dizer sobre essa necessidade e por que a gente sofre tanto por estar sozinho? Então, Matheus, você já falou, né? Eu queria colocar 2 pontos, assim, muito aproveitando aí a fala da Priscila e a sua, pensando assim em termos da nossa constituição, né, humana, lá em Gênesis, talvez um versículo assim bem conhecido de todo mundo, né? A Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, né, Deus falando, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, né? E logo em seguida, a Bíblia diz, né? Deus criou o homem à sua imagem, mas Deus criou. Homem e mulher os criou. É interessante assim, a gente partir desse ponto, né? Porque pensando assim numa antropologia bíblica e numa explicação que nos traga uma visão geral de como o ser humano é concebido, o primeiro ponto é esse: a imagem de Deus, ela foi impressa no homem. É muito interessante lá, porque Deus cria a humanidade, né? O texto bíblico tem uma palavra específica para os seres humanos, né? Adamá, Adão, né? Que vem de terra, que vem de sangue, de vermelho, né? Tem vários significados. E essa distinção que Deus faz entre homem e mulher, né? São palavras diferentes, ish e shá. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse, é a diversidade. Deus cria o homem a partir de uma diversidade. E ele está falando que essa diversidade é a imagem dele que está impressa em nós, né? Então, assim, a necessidade que nós temos de nos relacionar, ela parte dessa faísca mesmo de Deus que está em nós. Deus é um ser relacional. A maior beleza assim, da doutrina cristã é exatamente essa, né? A Trindade não é só porque a gente quer descrever Deus diferente dos outros deuses, é porque Deus é uma relação, né? Essa frase aí, façamos o homem, já logo no início assim, do texto bíblico, mostra para nós que tem algo no ser humano que está sendo impresso em nós, né, a partir dessa perspectiva bíblica, antropológica, né, da nossa concepção, de que nós temos necessidade de nos relacionar. E todo relacionamento, Matheus, isso é importante a gente dizer, né, que em tempo assim, de isolamento social, a gente tem necessidade mesmo de relações humanas. A gente precisa disso, né? A relação humana ela é diferente das outras, por quê? Porque é uma relação entre 2 sujeitos. Né? Então eu posso me relacionar com o computador, com as coisas, mas isso parece que não satisfaz a gente enquanto ser humano, né? A gente precisa de ter alguém. Uma curiosidade sobre isso, né? Nesse domingo agora, na Batista da Cruz, nós fizemos as transmissões, uma transmissão, uma espécie de culto, vamos dizer assim, né? O pessoal conseguiu acompanhar, nós estamos aí agora com 14 pessoas, 15 aumentando, né? Nos assistindo. E no domingo foi um número ainda mais assustador, né? Assim, de pessoas a todo tempo entrando e assistindo o culto. Mas depois do culto nós tivemos um bate-papo. Então a gente abriu um outro canal e as pessoas podiam perguntar e também compartilhar como que foi a experiência delas
de ter assistido o culto, que esse não é nenhum conceito bíblico, né? Ninguém assiste culto, né? O conceito é de prestar culto, né? Mas o pessoal assistiu o culto, assistiu a pregação, assistiu o louvor, que é uma coisa estranha, biblicamente dizendo, né? E o que o pessoal disse é exatamente o que a doutora Priscila disse, e que o pastor Ainder disse aí para nós, de que há uma necessidade, parece que intrínseca do ser humano, né? Tá dentro dele, né? E ele quer ter o contato, né? Qual que é a experiência que você está tendo assim, Priscila? Não sei se você está atendendo pessoalmente os seus clientes, clientes são pacientes, desculpa, vídeo chamada, né? Como que está sendo essa experiência para eles? Na realidade, o que a gente observa é o seguinte: a solidão, o isolamento social, ele pode levar o indivíduo a adoecer psiquicamente, né? Então, muitos pacientes, quando eles se isolam por um período prolongado, a gente percebe que acabam piorando a questão psíquica, né? Então, estar em grupo, estar com pessoas, nos protege psiquicamente. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma palestra sobre prevenção de saúde mental, uma coisa que a gente fala muito é que estar com pessoas nos protege psiquicamente. Viver em grupo, participar de reuniões, tanto desde protetora dos animais, até de estar numa igreja, até o grupo do artesanato, entendeu? Então, vários tipos de grupo, estar com pessoas é benéfico para a nossa saúde mental. E quando a pessoa adoece psiquicamente, uma das coisas que ela perde o interesse é de estar com pessoas. Então ela acaba se isolando. Na verdade, isso é um sintoma, então. Se a pessoa ela gosta de ficar sozinha, pode ser que ela tenha algum problema. Não necessariamente, mas pode ser que ela tenha. Necessariamente. É porque a gente não pode fazer um diagnóstico de um transtorno psíquico se a gente tiver esse sintoma isolado. É isso e mais vários outros sintomas associados. Mas a gente vê que o paciente que tem, por exemplo, fobia social, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade generalizada, o paciente ele tende a se isolar, né? E também tem a outra questão, que o isolamento social prolongado, ele pode nos fazer adoecer. Você tem feito atendimento como psicólogo à distância também, Ainder, ou não, só presencial? Triplicou o trabalho. Triplicou. Como pastor também tem atendido à distância? Estou trabalhando dobrado, Matheus. Eu tive uma curiosidade, né? Porque eu fui numa conferência da Atos 29 nos Estados Unidos e emendei uns dias a mais lá na casa do meu primo, né? Fiquei lá. E aí, devido ao coronavírus e tudo isso, eu tive que ficar em isolamento. Gente, que coisa terrível, mas eu fiquei em isolamento mesmo. Minha esposa dormindo num quarto com meu filho, eu dormindo no outro quarto, a gente comendo separado, evitando o máximo possível de contato, porque eu fiquei fechado num avião por mais de 15 horas, e transitando dentro de aeroporto, e hoje é que acabou essa minha restrição, né? E é uma coisa terrível, como que nós fomos feitos para nos relacionar, né? E as pessoas sofrem. Eu sofri, é interessante isso, né? Eu fiquei triste de estar sozinho, de não poder dar um abraço no meu filho e tudo mais. Mas aí surge uma pergunta para nós, né? Para as pessoas que são saudáveis, vamos dizer assim. Ok, o coronavírus veio, o novo coronavírus veio e trouxe esse isolamento social forçado, né? Restaurantes fechados, igrejas não podem ter aglomeração de pessoas, clube e tudo mais. Porém, há muitas pessoas vivendo em isolamento não por causa do coronavírus, mas por outras doenças, inclusive, ou condição, ou circunstância. Então, como que a gente, como cristão, falando um pouquinho também dessa questão médica, vou começar pela doutora Priscila, como que a gente deve se posicionar e o que a gente deveria fazer para ajudar uma pessoa que depois que passar o coronavírus, ela vai continuar em isolamento? O que será que a gente pode fazer com isso? Eu não sei se
se isso é algo que a gente está preparado para responder, né? Mas vamos começar com a doutora Priscila. É bom a gente vivenciar tudo isso para a gente saber o que o outro sente, né? E para a gente conseguir ter mais compaixão com o nosso próximo, né? Como você mesmo falou, o coronavírus vai embora, nós vamos voltar à nossa rotina habitual. E muitos idosos que estão acostumados a ficar em casa o dia inteiro, pessoas que têm problemas de saúde, que ficam em casa o dia todo, vão continuar, né? E nós temos que pensar no próximo, né? Essa questão por vídeo chamada é algo excelente. Fazer uma visita, né? Um telefonema a gente acaba mudando. É uma mensagem de preocupação. Oi, tudo bem? Como você está? Né? Não é um oi, tudo bem de qualquer jeito, mas um como você está? Estou aqui para te ouvir, né? Liguei só para te ouvir. Como que está o seu dia hoje? Sabe? Você fazer algumas demonstrações pequenas, mas que acabam modificando o dia a dia da pessoa. Então, assim, atitudes de você fazer um bolo, levar na casa da pessoa, né? Olha, lembrei de você, fui não sei aonde, comprei isso para você. Então, são atitudes pequenas que a gente acaba fazendo um grande diferencial no dia a dia das pessoas ao nosso redor. É, verdade. Pastora Ender, como igreja, como a gente deve se posicionar nesse sentido? Porque pessoas isoladas têm o ano todo. Pessoas isoladas têm o ano todo. E a gente percebe que a comunhão, que é comer no mesmo prato, que é caminhar junto, é algo que a gente falha muito como igreja, né? Qual a resposta que a gente pode dar para o mundo diante desse problema que a gente está vendo de maneira mais evidente agora? Mateus, assim, uma coisa que tem me chamado muita atenção nesse período aí de isolamento é exatamente esse retorno, cara, a essa necessidade que a gente tem de aproveitar a verdadeira experiência de igreja, né? Essa frase, assim, que eu vou dizer agora é um chavão antigaço, né? A nossa família, a nossa primeira igreja. É interessante, rapaz, porque as pessoas têm falado muito em culto familiar. As pessoas eu já vi aí roteiros para culto familiar. Então, assim, se isso surge como uma resposta só num momento como esse, é um sinal de que isso não tem sido feito, né? As pessoas trocaram mesmo a experiência comunitária que começa dentro de casa por aquele ir à igreja domingo, que nem sempre é suficiente para a gente ter a comunhão que precisa, né? Então, se a gente voltar aí no livro de Atos, por exemplo, né, a gente vê em Atos 2, essa questão de que as pessoas, o que a Priscila acabou de dizer, né, elas viviam unidas, partiam o pão, tinham comunhão, se visitavam, encontravam, né, a Bíblia fala que em cada alma havia temor, todos eles partilhavam ali da mesma mesa. Então, assim, eu vejo isso como uma oportunidade e talvez um chamamento de Deus à igreja para que as coisas não fiquem reduzidas, né? Então, assim, a gente vê esse fenômeno do desigrejado, que todo mundo fala, né? As pessoas ainda não entenderam que não é estar no local de culto, é pertencer à comunidade de verdade. Pertencer à comunidade de verdade é o que a Priscila está dizendo, né? A gente precisa investir tempo com pessoas, né? Visitar, levar... né? Pelo menos assim, eu sou de Belo Horizonte, estou morando em São Paulo há pouco tempo, mas isso não é hábito das pessoas, né? Convidarem para ir na sua casa. E pior do que isso, né, Mateus? É a questão de você estar presente na hora que você está fazendo essas coisas, porque a doutora Priscila deve falar disso aí um pouco para nós também. As pessoas têm trocado essa experiência, né, do celular, da internet, porque ela dá uma impressão de que está presente, de uma presença, de que você tem amigos, etc. Mas quando a gente está em casa, a gente não aproveita as pessoas que estão sentadas na mesa. Né? Qual que é as reclamações que a gente mais escuta? Você está jantando, mas está usando o celular. Ou seja,
o que essa proposição está pedindo é que a pessoa esteja de verdade ali. Então a gente perde um pouco, né? E olha a ironia, né, Matheus? Agora a gente está precisando se conectar pela internet por uma necessidade real, né? Olha só, você levantou uma questão agora que é um ponto importante para a gente olhar agora. O problema que as pessoas têm ao se relacionar. Então a gente tem alguns problemas. Por exemplo, a doutora Priscila e você também, que é psicólogo, vocês devem atender bastante. Mesmo eu, como pastor, atendo bastante isso. Pessoas com uma carga de trabalho excessiva, o famoso burnout, por exemplo. Quando a pessoa chega num pico de ansiedade terrível e aí ela vai ter que se isolar, vamos colocar assim, vai ter que descansar de alguma forma, ou então o corpo dela vai desligar para ela poder descansar. Então, o que eu tenho dito é que os deuses desse tempo agora, eles estão sendo colocados à prova. O ativismo, o amor excessivo pelo trabalho, o envolvimento excessivo com tecnologia. O que você disse é verdade, a doutora Priscila deve ouvir isso também. Qual é a reclamação das mulheres? Elas se sentem, às vezes, abandonadas pelo marido, porque o marido, ele é um menino. Ele tem corpo de homem, mas é um menino, como diz o Darren Patrick, né? Ele tem corpo de homem, mas a cabeça é de menino, não cresceu. Então, fica lá jogando a madrugada inteira, né? No celular. A esposa, às vezes, também vendo as coisas dela, e não há relacionamento real. Então, os deuses desse tempo estão sendo colocados à prova. Os relacionamentos, mais do que nunca, agora estão sendo colocados em xeque, né? Então, o que vocês podem nos falar sobre isso? Vamos começar aí também, de novo, pela doutora Priscila, respeito disso. Pode falar. Eu acho muito importante a gente aprender com o que a gente tem vivido, né? Eu cheguei para a minha vida pessoal, refletir um pouco sobre a situação que a gente tem vivido, e tem sido muito bom gastar mais tempo com os meus, né? Então, desenvolver momentos de culto familiar, da gente não somente ler a palavra, louvar, mas a gente se ouvir neste momento e orar um pelos outros, ouvir a necessidade da minha filha, de uma criança de 5 anos, por exemplo. Como foi o seu dia, né? Como que você está? Vamos orar pelo quê hoje? Então, esses momentos eu acho que tem que ficar, né? Diários, né? Momentos de brincar com as crianças, de distribuir afazeres domésticos com as crianças também, com os nossos filhos, com todos os integrantes da nossa casa, né? Porque às vezes a gente sempre centraliza em uma pessoa só, e por causa da correria, que cada um tem as suas obrigações, mas esse dividir de tarefas é muito importante, precisa ficar, né? Esse olhar nos olhos, esse contato, esse parar e brincar, parar e ouvir, curtir momentos simples, é muito importante. Então eu acho assim, que de tudo que nós temos que a gente está vivendo, a gente tem que reter e ficar com o que está sendo bom, as experiências boas. E a experiência boa é parar aquela agitação externa e olhar para o interno e cultivar momentos valorosos, porque são esses momentos que ficam. Eu cheguei a pensar o que meus filhos ficariam na cabecinha deles da questão da época da epidemia, da pandemia do coronavírus. E eu acho que o que vai ficar para eles é a experiência de presenciar e vivenciar momentos preciosos em família. E isso é legal, né? Então, a gente extrair coisas boas de uma fase difícil que nós temos vivido. É verdade. Isso é algo que eu tenho visto como positivo nesse isolamento, né? As pessoas estão descansando, né? Bom, pelo menos em teoria, né? Isso é para isso acontecer, né? As pessoas estão ficando em casa. Eu não. Então, não, né? Tá trabalhando muito, né? Mas assim, muitas pessoas que eu estava acompanhando, que eu via, que estavam vindo de um cansaço excessivo, muito grande, agora estão tendo a oportunidade de descansar, né? Mas, pessoal, só para falar um pouquinho diferente aqui agora, nós temos alguns recadinhos aí, ó. A Aline mandou aí para nós, vai aparecer aí. Paz, irmãos, tá nos acompanhando ao vivo. Nós estamos com várias pessoas acompanhando ao vivo.
Nós temos aí também agora, ela mais uma vez, a Aline colocando, ó, o Isaac é o filho dela, né? Tem pedido, vamos orar em família. O Isaac, eu acho que ele tem uns 4 aninhos, vai fazer agora 3 ou 4 anos. Olha só, pedindo oração, né? Tem mais um aí, glória a Deus, Deus abençoe vocês, Edinaldo Mendes. Tem aqui um textão aqui, né? Um textão grande aqui, Márcio Afonso. Mateus, como é maravilhoso ver onde você chegou e que orgulho ter te conhecido e saber o quanto você buscava estar onde está hoje. Que dom maravilhoso. Márcio, o Márcio foi meu chefe em Uberaba. Legal, Márcio, muito bom. A mensaginha aí lá da Nova Zelândia, Fábio Correia, que bom ouvir e vê-los, meus amados. Saudade de vocês, pastor Aender, pastor Mateus, doutora Priscila. Ele conhece nós 3, né? Engraçado isso. Tá lá na Nova Zelândia e nos conhece, né? Pessoal, vocês podem mandar aí o cumprimento de vocês, pode mandar as perguntas que vocês têm também. Nós estamos aqui com a médica psiquiatra, que é a doutora Priscila. Nós temos o pastor Aender Borba, que também é psicólogo, e eu aqui no meio dos dois, né? Estou aqui no meio dos dois para a gente poder conversar um pouquinho também. Lucas Tavares, Caroline Martins, essa é minha esposa, né? Olha que mulher bonita. Saudade, pastor Aender, bora visitar Araçatuba. Tânia Cristine, Priscila, te amo, linda. Tânia Cristine, tá certa. Tá aí o pessoal comentando, Helenir Santos, oi, boa noite, Priscila, essa eu não conheço. Essa aí tá te acompanhando. A galera tá aí, o pessoal tá online, tá ouvindo. A Isabela Gomes, boa noite. E o pessoal está nos acompanhando, né? Então manda a sua pergunta, você pode mandar ela e nós vamos tentar responder aqui. Então aqui agora vai uma pergunta. Eu vou primeiro deixar o Aender falar sobre isso, como pastor, e depois a doutora Priscila vai nos falar um pouquinho a respeito de distúrbios com relação à questão mais neurológica e também relacionado, às vezes, algumas questões biológicas, vamos dizer assim. Quando a gente fala de pessoas deprimidas, pessoas com pavor, pessoas muito com depressão, por exemplo, ou com alguma enfermidade psicológica, psiquiátrica, muitos crentes confundem isso com uma pessoa possessa de demônios, né? Então a pergunta pastor Aender, aí para te colocar na fogueira, uma pessoa deprimida ou com pavor é a mesma coisa que estar endemoniado? O que você pode nos dizer sobre isso daí? Pode falar só não? Lógico que não, né? Mas esse é um movimento, você concorda? Que é um movimento, né? Muitas pessoas pensam nisso, né? E dizem, né? Não, isso daí vamos orar que sara, né? Não vai para psicólogo não vai para psiquiatra não. É demônio isso. O que a gente pode dizer sobre isso aí um pouquinho aí ainda? Eu vou te pôr na parede aí mais um pouco. Deixa eu tentar assim, construir uma ideia antes, Matheus, porque isso é muito complexo. Uhum. Até porque, assim, eu acho que a doutora Priscila vai falar isso depois, né? Questões culturais, questões da própria concepção, né, do ser humano. A gente não pode... Eu sei que em psiquiatria, né, e também em psicologia, a gente não é leviano, assim, em descuidar do arcabouço cultural que a pessoa tem. Então, eu não posso dizer que toda manifestação que eu não tenho explicação para ela é demoníaca, né? E, na verdade, as pessoas não têm tanto medo disso. Elas estão mais preocupadas com a ausência de uma consciência de realidade. Então, né, quando você perde a sua consciência, quando você é dominado por alguma coisa que você não tem o mínimo controle sobre ele, é isso que preocupa as pessoas de verdade. Então, assim, eu sem pensar em manifestação, né, demoníaca, eu não quero entrar por esse caminho, mas eu queria dizer o seguinte, Matheus, a depressão, ela é um sinal de adoecimento. E ela vai trazer reflexos na vida física, vai trazer reflexos na vida psicológica e vai refletir também na vida espiritual de uma pessoa. Não tenho dúvida. Por quê? Porque o ser humano, ele é inteiro, né? Ele é inteiro. Hoje eu conversei com uma pessoa assim. Mas a gente faz essa divisão por uma questão didática.
Porque o que eu queria assim, afirmar com toda certeza é o seguinte: quando você tem uma vivência de esvaziamento existencial, provocado por uma questão existencial ou por uma questão biológica, e aí a gente precisa examinar, isso vai levar essa pessoa a esse estado deprimido, né? Então, a depressão, em primeira análise, ela é uma doença. A questão é que isso precisa ser diagnosticado por alguém que saiba fazer esse trabalho, né? Então, assim, é importante dizer que depressão não é sinônimo de uma tristeza qualquer, né? Não é um sinal de algum desconforto psicológico ou de alguma reação que você não saiba lidar com ela, que te provoca essa tristeza prolongada, etc. Então não é só isso. Por quê? Espiritualmente, Matheus, para a gente pensar nessa questão de estar endemoniado, quando a gente entende o ser humano de forma completa, cara, a gente tem uma coisa que precisa ser dita, assim, e isso não tem sido muito dito em lugar nenhum. É que questões de ordem dos valores, né, eu estou chamando de espiritualidade isso, porque quanto mais você tem iluminação, quanto mais um cristão, quanto mais ele conhece a Deus, mais objetividade ele tem nos critérios que ele usa para viver. Por quê? Porque ele é iluminado pelo que a palavra de Deus diz. Então, quando a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça, esse deveria ser, por exemplo, um valor supremo. Uhum. Né? Então, assim, para a gente entender a ideia de valor, o que a gente pensa? Eu sou capaz, eu tenho uma filha, eu sou capaz de fazer coisas por ela que eu não gosto. Pode causar um desconforto psicológico? Pode. Mas é muito mais importante, é muito mais valoroso para mim cuidar da minha filha do que da minha satisfação pessoal. Então, para a gente entender um exemplo, né, porque eu estou chamando de valores, porque a espiritualidade está ligada a isso. Um cristão, quando ele entende conceitos mais complexos, por exemplo, o que é mais importante para nós, Mateus? A circunstância ou a esperança? Quando a esperança, com certeza. Então, isso é espiritualidade verdadeira. Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, que a maioria daqueles heróis da fé ali não viram a promessa, mas eles continuaram perseverando nela, isso prova para nós que o que eles tinham era, né, essa confiança plena que eles tinham na promessa, nesse valor que é absoluto para ele, é muito mais do que qualquer circunstância que ele pode viver nessa vida. E isso é a espiritualidade. Então, quando uma pessoa não conhece a sua fé em profundidade, ela pode ser, sim, afligida na alma, né? E ela pode confundir isso com um demônio, não sei, né? E aqui eu nem estou tratando daqueles demônios que fazem muito barulho, não. Esses tem aí eles são barulhentos, né? Eu estou pensando de qual é o efeito disso na cabeça das pessoas. Você pode ter uma falha na espiritualidade e a depressão faz isso. Você fica confusa sobre a sua fé. Hoje eu conversei com uma pessoa assim, ela começa a questionar, será que eu sou salvo, será que eu não sou salvo? Porque ela tem reações, né, no corpo, ela fica confusa, né? Então, tem medo, né? Tem medo. Esse pânico, né, que as pessoas são acometidas dele, tem uma relação direta, assim, com essa falta de conexão com a realidade e com esses valores, assim. Então, eu diria que não, mas eu diria também que a gente precisa ter muito cuidado, né, ao cuidar dessas pessoas, porque a gente precisa respeitá-las, né, na sua espiritualidade. É a nossa função, né, Matheus, ensinar essas coisas de forma clara, né, para que as pessoas elas se fortaleçam na fé, sem desconsiderar os efeitos psicológicos, né? Certo. Maravilha. Não, eu acho que esse é o posicionamento mesmo que o cristão precisa ter. Até porque, e aí agora onde eu quero entrar com a doutora Priscila, existem questões fisiológicas, não existem? Existe questão ligadas a questões neurológicas, né? Que podem ocasionar uma tristeza sem um motivo circunstancial, por exemplo.
Sim. né? Então, o que você poderia falar para nós sobre isso? A gente sabe que muitas vezes, quando o paciente ele tem uma diminuição de neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina, dopamina, noradrenalina, ele pode acabar tendo sintomas depressivos e ansiosos, né? Então, muitas vezes, a gente vê uma alteração neuroendócrina, né? E que acaba gerando no paciente sintomas depressivos. E aí que a gente usa medicações para conseguir ajudar o paciente. E muitas vezes o que eu vejo e acolho muitos pacientes que às vezes acabam espiritualizando tudo e acabam demorando muito para procurar uma ajuda médica, psiquiátrica, psicológica e acabam sofrendo muito tempo, né? Por quê? Porque eu tenho fé, eu tenho Deus, eu não posso adoecer. Isso é uma mentira, né? Nós, seres humanos, seres frágeis, nós estamos sujeitos a adoecer, sim. Não só adoecer com um problema de uma hipertensão, uma diabetes, mas nós estamos sujeitos a adoecer psicamente também, né? É verdade. Porque nós temos um cérebro, nós temos o centro das emoções no cérebro, nós somos seres carne e osso, então nós estamos sujeitos a adoecer, não é porque nós temos uma fé, nós temos um relacionamento com Deus, que nós nunca vamos ficar com um transtorno de ansiedade, nós nunca vamos, às vezes, passar por momentos e por algum transtorno depressivo, nós estamos sujeitos a tudo isso, sim, né? E é importante a gente quebrar esse preconceito. Muitas vezes eu acolho pacientes que falam assim, mas é falta de fé, né? Eu não vou tomar esse remédio porque eu creio que eu não preciso de remédio. Então, calma, tem muitas coisas que às vezes acaba prejudicando o paciente pela forma errada dele de enxergar certas situações. Nós precisamos enxergar também que a medicação é uma forma da graça comum de Deus para todos nós, para os seres humanos, certo? Então, a gente tem que ver isso como se Deus permitiu, na soberania dele, que descobrisse uma medicação que vai melhorar no teu emocional, nossa, que bom, né? Vamos acolher isso como algo de Deus para nós, né? E o preconceito e a falta de informação para os nossos pacientes cristãos tem feito os pacientes hoje sofrerem em casa, calados, né? Por mais tempo e não buscam atendimento médico e psicológico. É isso aí, pessoal. Nós vamos agora dar uma olhada em mais algumas perguntas aí da galera, né? O que o pessoal anda falando na internet. Nós temos aí, vamos aqui, voltando, a pergunta que foi respondida já, né? Foi respondida pelo pastor Ainder Borba, que foi respondida pela doutora Priscila. O pastor Ainder também pode falar alguma coisa. Muitos crentes falam que ter medo desse vírus é falta de fé. O que acha disso, né? A doutora Priscila falou um pouco a respeito de tomar remédio, né? Que tem a ver também com isso. Eu não vou tomar remédio porque senão eu não tenho fé. E a questão aqui eu acho que é a mesma, né? O que você poderia nos dizer aí, pastor Ainder? Primeiro mandar um abraço aí pra Meire, ela é lá de Aracaju, rapaz, tinha um tempão que eu não a via. Eu acho que não, hein? Será que não? Não, não. Então é outra. Essa é sua tia. Não. Essa é daqui de Araçatuba. Daí de Araçatuba. É Gisleide também lá de Aracaju, achei que era ela. Tá. Mas, Matheus, você tá certo, cara. O princípio é o mesmo. Então, a gente está aí falando desse isolamento por causa do vírus, né? Então, assim, eu queria responder essa pergunta de um jeito diferente. Tentando fazer aí uma junta de tudo que a gente já disse, né? A gente está em casa não é porque tem medo do vírus, é porque a gente quer proteger as pessoas que a gente ama, é porque a gente tem um compromisso social. Então, antes da gente pensar que o cristão tem que ser aquele corajoso, né, que não tem medo de nada, esse tipo de triunfalismo, esse tipo de ideia, ela é antibíblica, inclusive.
Estava rolando aí o Provérbios 27, se não me engano, versículo 9, né? As pessoas, o sábio, quando ele vê o mal, ele se refugia até entender qual resposta que tem que ser dada. Então, o que a gente tem que pensar é que nós temos que ser responsáveis. Até escrevi um textinho sobre isso lá no Instagram. O cristão, Mateus, ele é sempre responsável, ele é sempre sábio, né? E as nossas decisões são tomadas com base em sabedoria, mas ao mesmo tempo ele está pronto para responder, porque se amanhã precisar de uma... Isso é histórico, né? Na história da igreja sempre foi assim. Durante as pestes, né? A gente tem histórias aí, durante a peste negra, né? Durante todos esses grandes eventos aí mundiais, os cristãos sempre destacaram, porque eles têm esse valor da vida acima de qualquer outra coisa. Então, assim, a gente não pode negar a realidade, porque o vírus está aí, né? Ele é real, ele vai contagiar muita gente, vai produzir muita morte mesmo, a gente sabe disso, né? As estatísticas aí, o Ministério da Saúde tem colocado todos os dias aí, atualizadas as notícias, a gente sabe que a gente não pode negar essa realidade, mas ao mesmo tempo, a gente não pode fugir da nossa responsabilidade como cristãos, né? Se a gente for chamado a responder, a gente vai responder. Então, o motivo da gente estar isolado não é porque a gente tem medo do vírus, é porque a gente ama o mundo, né? É porque a gente ama a nossa família, a gente não quer contagiar aí quem está próximo de nós, né? Então, isso é parte do nosso compromisso, né? Muito bem, eu acho que essa é a visão realmente que o cristão precisa ter. Vamos dar uma olhada aqui, tem vários comentários, a gente está deixando na fila aqui, um comentário aqui, tá aqui, Fábio Correia, lá da Nova Zelândia. A internet me proporciona esse momento gostoso com vocês, mesmo em quarentena aqui na Nova Zelândia, eu posso matar a saudade de vocês e aprender com esse incrível bate-papo. A gente tem aqui também, eu acho que essa é uma pergunta, a gente vai deixar ela para daqui a pouco. Tem um comentário aí, a Cristina Martins, doutora Priscila, minha psiquiatra, amo demais. Ó, bem agora, a doutora Priscila saiu aqui do ar, já deve voltar. Já volta, né? Tem algumas outras perguntas aqui. Muito bem, a Milton Aparecido, excelente iniciativa da Igreja Batista da Cruz, palestra relevante para esses dias de crise, para a qual o mundo não está preparado. Muito bem, temos várias perguntas aqui, né? Guilherme Alves mandando pelo YouTube, várias pessoas pelo Facebook, né? Aqui agora, boa noite. Vamos ver aqui mais um comentário também para a doutora Priscila. Doutora Priscila, essa é uma pergunta, como ajudar as mulheres? Daqui a pouco a gente vai para a pergunta, a doutora Priscila não está aqui agora. Aqui uma perguntinha para nós, aqui, vinda do Facebook, Lucas Tavares, que é membro aqui da Igreja Batista da Cruz, mora na cidade de Birigui, vem aqui congregar com a gente em Araçatuba. A pergunta dele é a seguinte: será que todas essas doenças ligadas às emoções pode estar relacionada à incredulidade também? Eu ouvi essa pergunta algumas vezes já, as pessoas associando a algum tipo de enfermidade à falta de fé, né? Você está doente porque você não tem fé suficiente. Eu acredito que isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina, né? O que você pode falar para nós aí, pastor Ainder, um pouquinho sobre isso? Mateus, eu diria, para usar o termo que ele está chamando a nossa atenção, incredulidade, né? Uhum. A doutora Priscila usou um termo aí que eu acho muito importante a gente reforçar, que é a questão da graça comum. Uhum. Então existe a graça que nos salva, a graça específica, né? A graça direcionada a isso, mas a graça comum é uma doutrina que quebra a nossa incredulidade, justamente por quê? Porque ela não ensina só que a gente pode se apropriar de coisas, Mateus. A graça comum, ela ensina que nós estamos totalmente dominados, abraçados por Deus na sua soberania. Uhum. O mal é contido pela essa doutrina. Então, assim, se a gente
não crer, por exemplo, que Deus deu capacidade aos homens para eles usarem, né, dessas habilidades aí, e eu falei aqui da imagem de Deus, isso é reflexo da imagem de Deus. Deus mandou os homens dominarem a terra e deu para eles essa sabedoria. Eles dominam a terra produzindo remédio, produzindo essas formas, né, de nos abençoar. Então, a incredulidade seria justamente o fato de não acreditar que o remédio tem o poder de nos ajudar, né? Então, eu não acho que incredulidade é a gente fazer uma ligação apenas a uma fé infantil. A fé infantil é essa que diz para nós que a gente não pode ter medo, não pode tomar remédio, não pode usar algum tipo, né, desses dispositivos da graça que estão dados aí para nos abençoar. Então, eu diria que se a doença é emocional, né, nesse sentido, ela precisa ser contida por algum tipo de medicação, a fé dessa pessoa vai ser expressa quando ela procura uma ajuda profissional. Essa é a minha opinião sincera. Amém. Beleza, muito bem. Agora que a doutora Priscila voltou, tá ouvindo bem aí, né, doutora Priscila? Eu tô. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, estamos te ouvindo. Tá aqui, ó, doutora Priscila, minha psiquiatra, amo demais. Tem uma outra aqui, uma pergunta para a doutora Priscila. Vamos lá, o pastor ainda acabou de responder. Doutora Priscila, como ajudar as mulheres em casa que estão passando por um momento não muito bom? Eu creio no poder da intercessão. Ontem e hoje recebi muitos áudios de mulheres pedindo ajuda com depressão, angústia, vontade de morrer, pois estão vivendo no isolamento social. Então, qual que é o seu conselho aí como médica, psiquiatra, para essas mulheres que estão sofrendo? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Nós, mulheres, temos uma necessidade ainda maior de nos relacionar, né? Nós temos uma necessidade de estar com pessoas, de falar, de conversar. Nós temos uma necessidade de contato, né? Então, eu creio que mais do que para os homens, eu acho que essa fase de quarentena tá difícil para as mulheres, né? Então, nós temos essa necessidade. Nós temos a necessidade do relacionamento, de estar com pessoas. E como que nós, mulheres, podemos ajudar outras mulheres? Realmente é nos relacionando, né? Então, esse contato umas com as outras, essa ajuda de mulher para com a mulher é muito importante, tá? Então, é isso realmente que a irmã Cristina falou, né? Ela tá tentando ajudar e dando suporte para outras irmãs, né? Isso é importante. A mulher acudindo outras mulheres, sendo bênção na vida de outras mulheres. E quando você acaba agindo e ajudando outras, você também se sente bem, né? Então, você se sente que você está sendo bênção, um canal de Deus na vida de outras pessoas. E isso é muito bom para nós emocionalmente, sentindo que está sendo útil, que está fazendo diferença na vida de alguém, que você tornou o dia de alguém diferente. Então, isso é bom para nós também, né? Então, eu creio que tentar se comunicar uma com as outras, isso nos fortalece. Muito bom, muito bom. Nós temos aí algumas perguntinhas do pessoal, da galera. Vamos dar uma olhada aí nessas perguntas, né? Umas perguntas bem interessantes aqui. A gente já respondeu da incredulidade, já vimos alguns dos comentários aqui. Muito bem, aqui lá dos Estados Unidos, a gente já viu da Nova Zelândia do Fábio. Agora, dos Estados Unidos, nós temos mais um aqui, Vinícius Alves. Eu fiquei muito assustado com o número de adolescentes depressivos que conheci quando cheguei nos Estados Unidos. Vocês sabem como está no Brasil em relação aos Estados Unidos nesse caso? Essa pergunta é difícil. Eu acredito que casos de depressão dizem que é um dos maus do século, né? Isso é no mundo todo. Acho que a doutora Priscila... Mas a questão de adolescente tem crescido demais, né? Nós vivenciamos até mesmo na nossa cidade de Três Lagoas vários casos de suicídio de adolescentes. Isso tem nos gerado uma preocupação muito grande. Então, o índice de suicídio entre os adolescentes aumentou demais. A automutilação entre os adolescentes aumentou demais.
Então, não é algo só nos Estados Unidos, é algo global mesmo, né? E que a gente vê, mas isso é muito fruto também de uma infância difícil. Então, já começa, na adolescência, você já começa a colher frutos de muitas marcas lá da infância também. A questão dessa estrutura familiar, que vem lá da infância. Infelizmente, eu tive frutos disso tudo. Eu tive uma oportunidade de fazer uma pesquisa, né? Então, eu estava com um certo número de adolescentes, eram mais ou menos 90 adolescentes. Nós fizemos uma pesquisa em que eles deviam preencher no papel, poderiam ou não colocar o nome deles no papel, né? E algumas das perguntas que nós colocamos lá você já foi abusado sexualmente? Você já teve relação com pessoas do mesmo sexo? Você já sofreu algum tipo de abuso não sexual? Esse tipo de coisa que provoca, desencadeia normalmente em problemas emocionais graves, né? E assim, o número de adolescentes que sofreram abuso foi assustador. Assim, beirando a casa de 70%, que sofreram algum tipo de abuso, ou violência emocional ou sexual, algo assim que realmente assusta. Então, o que a doutora Priscila falou é verdade, tem muito a ver também com experiências que a pessoa viveu, né? O adolescente viveu, né? E o número é assustador mesmo, né? Realmente é de assustar. Você também tem tratado muito essa questão como psicólogo, ainda? Muito, Matheus. Assim, eu tenho lido bastante sobre isso, né? Então, assim, alguns números aí aqui do estado de São Paulo, por exemplo, né? Recentemente eu li em estatística o número de depressão entre adolescentes cresceu aqui no estado mais de 115%. Então, assim, você tem um número assim que era de 17 mil, passou para quase 40, né, de casos e a gente sabe que esses números são subestimados, né, porque as estatísticas elas entram por algum meio oficial, né, então a gente está contando aqui oficiais, não extraoficiais, a gente sabe que o número é muito maior. Né, então, assim, aqui, Matheus, na porta eu moro num condomínio aqui em São José, num condomínio em frente. Há 2 meses, um rapaz aqui, um jovem, adolescente, 13 anos, pulou do 15º andar. Meu Deus. Então, assim, nesse mês, que foi no mês de dezembro, eu escutei aqui, só aqui na cidade, assim, casos de suicídio de adolescentes, eu escutei 6 casos em 2 semanas. Nas faculdades aqui. Cara, os números são assustadores, né? Então, assim, existe essa procura mesmo para a gente entender esse fenômeno, né? O que tem causado isso. Uma das causas é o isolamento social, né? Causado, tem muita gente apontando para isso, mas é o isolamento diferente desse que a gente está vivendo, né? Porque é um isolamento que ele é autoimposto. Então, assim, as crianças muito tempo expostas, né, a esses dispositivos digitais, né, então, essa falta de socialização, né, que acaba produzindo esse efeito de você ficar em casa jogando madrugada, é a reclamação da maioria dos pais, né? Então a gente sabe que esse isolamento ele vai produzir esse efeito aí de suicídio, de depressão, sem sombra de dúvida. Tem vários trabalhos aí acadêmicos nessa área, né, sendo produzidos, mostrando que esse tipo de isolamento social é causa de depressão, de suicídio, sem sombra de dúvida. Bom, muito bem. Fazendo uma apresentação que muita gente acompanhando a gente ao vivo, um número assim bem expressivo. Doutora Priscila, à minha direita está aí a doutora Priscila, médica psiquiatra. Na minha esquerda, pastor Ainder Borba, ele é pastor e também psicólogo. E eu aqui no meio, né, pastor Matheus de Araçatuba, no meio dessas duas feras aqui, né. A gente tem uma perguntinha legal aqui, a gente daqui a pouquinho está caminhando para o fim. Bem interessante, uma pergunta grande, eu vou ler aqui para nós, lá da Nova Zelândia. Fábio Corrêa mandou pelo Facebook. Ouvi vocês falando sobre esse momento que estamos vivendo nesse período do Covid-19. O que é o novo coronavírus, em relação à família.
benéficos e o que tirar como aprendizado. Bom, não entendi essa parte, mas aqui vem... mas qual conselho você... tá, entendi. É porque a gente falou que tem alguns benefícios, né, de estar isolado. Aí agora ele pergunta, mas qual conselho vocês dariam para um solteiro como eu? Ou para aqueles que estão em outro país e longe da família? Pois essas pessoas se sentem ainda mais sozinhos, né, mais sozinhos. Qual conselho vocês têm para nós? Eu acredito que o que ele está querendo dizer é muito importante, porque tem pessoas que moram sozinhas, né? Eu me sinto sozinho, mas eu tenho minha esposa na minha casa, né? Tá lá os filhos e tudo mais. Agora, e para aquele que está sozinho dentro de casa, o que você fala, Priscila? Doutora Priscila, fala alguma coisa para nós aí. Olha, uma coisa que eu tenho orientado os pacientes que, no geral, mas que vivenciam essa questão da solidão também, nessa fase de isolamento por causa do coronavírus, é a gente manter uma rotina. Você estando com pessoas dentro de casa ou não, é você ter uma rotina. Então, coloque um horário habitual que você acorda. Então, o horário que você geralmente acorda no dia a dia, continue acordando, né? Acorde, não é porque você vai passar o dia inteiro dentro de casa, você vai continuar de pijama. Então, se arrume, se coloque roupa, organize o seu dia, faça uma rotina no seu dia, senão o dia se perde, você acaba se perdendo muitos dias ali dentro de casa, você acaba perdendo noção de dia da semana, que dia é do mês. Então, se organize, né? Se você está sozinho, procure estudar, procure ler, aprender, procure alguns cursos online que você pode estar fazendo para você otimizar o seu tempo, para você estar investindo. Eu sei, Fábio, no seu caso, que você é um cara inteligente, que você gosta disso. Então, se empenhe nisso, né? Fazer alguns cursos. Hoje estão disponibilizando muitos cursos, até mesmo gratuitos, para você estar fazendo online. Então, otimize o seu tempo da melhor forma, né? Outra questão é organizar armários, faça algum tipo de trabalho com plantas, ou artesanato, ou mexer com madeira, monta alguma coisa que quebrou na sua casa, vai arrumar, né? Então, tenta fazer chamadas de vídeo com a sua família que mora em outro país também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, organize o teu dia, para que ele não fique, porque 2 dias você ainda aguenta, entendeu? Mas quando vai passando mais dias, vai ficando mais difícil. Então, organize a sua rotina da melhor forma possível. Muito bom, ótimos conselhos aí pro Fábio, serviu para todos nós no final das contas, né? Não só para quem está sozinho. Eu ouvi um áudio, doutora Priscila, que você mandou, né? Eu acho que mandou para os contatos lá dos seus pacientes. Eu sou paciente da doutora Priscila também. E ela mandou para todo mundo aí, eu recebi essas orientações. Muito boa, obrigado. Serviu para todo mundo no final das contas. Bom, a gente falou agorinha a respeito de suicídio, né? Tem um comentário do Fábio, né, lá da Nova Zelândia. Suicídio aqui na Nova Zelândia, o número é altíssimo e vejo isso aumentando muito no Brasil também. Muito triste. Realmente. Nós temos aqui mais um comentário. Doutora Priscila, pode me receitar por aqui um remedinho para minha ansiedade? Quando eu chegar na farmácia, eu mostro essa live. Além de me ajudar, vai ajudar os farmacêuticos. Só para descontrair, vocês são demais, concentrados aqui nas explicações. Muito legal, muito bom. Esse é o Wellington Dutra, lá de Três Lagoas, né? Assistir vocês já está me ajudando muito. Muito bem, legal. A gente já está aí a 1 hora de live, né? Estamos chegando no final desse bate-papo tão gostoso que nós tivemos. Para aqueles que estavam esperando aí também, o Guilherme Zamba, do Rima Teológica, ele teve um problema na conexão dele, acabou ficando de fora aí do nosso bate-papo. A doutora Priscila já falou um pouquinho, a gente tem uma pergunta aqui. Quais os tipos de tratamento que posso buscar caso não esteja conseguindo administrar minhas emoções? Então, tudo bem, eu ouvi tudo isso, mas eu não consigo fazer um trabalho manual, eu estou me sentindo muito ansioso, isso está me atrapalhando, eu não consigo sair disso. Então, quais são os tratamentos nesse momento? O que essa pessoa pode fazer para sair desse, vamos dizer assim, desse buraco, desse abismo emocional que ela está vivendo, doutora Priscila? Eu acho importante a gente
incorrer a questão da medicina, da psiquiatria, né? Procurar um psiquiatra para você conseguir se consultar e ele analisar se vai ser necessário, qual tratamento vai ser necessário para você. A psicoterapia com um psicólogo é importante também, né? E o aconselhamento. Você ter um pastor que te aconselha, um líder que trabalha a questão do aconselhamento, um trabalho seu, um trabalho de discipulado, né, com a Bíblia. Isso é muito importante para a gente se sentir cuidado e acolhido. Todos nós precisamos disso. Então eu creio que esse é o caminho. Você procurar outras pessoas, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, procurar um pastor, um líder que te acolha. Muito bem, a gente viu aí, inclusive, falando sobre essa questão do aconselhamento, né, pastoral e do acompanhamento de um líder, que o presidente da República, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele colocou como uma espécie de serviço essencial, serviço espiritual, né, não falando só de pastores, mas de todo o atendimento assim, espiritual agora, como um trabalho essencial, entrou nessa categoria também. Então é muito importante você procurar ajuda médica, de repente o seu caso é um caso mais tranquilo, que você pode também no aconselhamento, no discipulado, resolver. Muito bem, a gente tem aí uma outra questão agora para o pastor Ainder. Essa daqui é polêmica também. Esses acontecimentos são são sinais da segunda vinda de Cristo? Essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? O mundo está acabando. E aí, pastor Ainder? Conta aí que dia que vai acabar o mundo pra nós. Fala aí, Ainder Nostradamus. Assim, a notícia ruim é que o mundo não vai acabar. Para quem está esperando isso. Essa notícia ruim, né? Melhor seria que acabasse, né? O mundo é o mundo de Deus, né? O mundo vai ser restaurado, Mateus. Amém. Então, se tem alguém esperando que isso aqui vai tacar fogo em tudo, a notícia não é boa, para começar, né? Tá certo, muito bem. Agora é o seguinte, né? Assim, eu vejo isso como um grande sinal mesmo na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê claramente assim, uma sequência de eventos. A Bíblia chama de cálice de Deus, né? Tem esse termo várias vezes. Então, assim, me parece que esse cálice é como se fosse uma medida da tolerância de Deus. Que a gente vê claramente, Mateus, que quanto mais a iniquidade vai aumentando, o distanciamento de Deus, mais esse cálice vai enchendo até chegar uma hora de transbordar. A gente vê isso desde lá de Gênesis capítulo 10, né, de 6 até 11 ali, a gente vê esse aumento da iniquidade culminando numa intervenção divina, né? Mais tarde, os profetas vão chamar isso de cálice da ira de Deus. Assim, no mínimo, Mateus, a gente não pode desprezar que esse momento é um momento de alerta, é um sinal. Eu acho que seria irresponsável a gente fazer assim, previsões, né? Ou fazer interpretações, se a gente está nos últimos dias ou não. Acho que não cabe a gente fazer isso agora. Até porque eu não vejo assim, né? Não acho que esse é um sinal da vinda, né? Eu tenho visto muita gente pregando isso, ensinando e trazendo, mas eu acho que não. Eu acho que não são esses sinais ainda, não. Mas, de alguma maneira, isso aponta para algo que Deus quer nos ensinar, né? Eu acho que nós estamos falando isso aqui desde o início, né? Essa questão o isolamento é paradoxal, né? O isolamento quebrar, por exemplo, essa falta de relacionamento dentro da própria casa, né? Então a gente precisa ficar isolado para aprender a viver com quem a gente ama. Olha que loucura. Então, a gente precisa aprender isso. Deus está sinalizando alguma coisa, com certeza.
A gente precisa aprender e estar atento, né, a esses sinais, para que a gente possa colher o melhor desse tempo, né, e tirar o máximo de proveito dessas oportunidades aí que a gente tem de ficar junto, de quem a gente ama. Mas não vejo como um sinal escatológico, não. Acho que tá cedo para dizer isso. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui da nossa transmissão. Foi muito bom aqui, eu quero agradecer a doutora Priscila, né, que é uma amiga, e a gente fica muito feliz de poder ter tirado esse tempo e participar aqui com a gente. Então fica aqui o nosso agradecimento também ao pastor ainda. A gente sabe que vocês são ocupados, que vocês têm as responsabilidades de vocês, e tirar esse tempo para poder conversar com a gente aqui, com certeza foi muito bom. Então eu vou deixar vocês despedirem aí do pessoal, as últimas palavras. Por favor, doutora Priscila, vou começar pelas damas. Bom, mais uma vez quero agradecer, foi muito bom estar aí com vocês, né? Aprendendo também, né? Eu creio que para todos nós foi um tempo muito bom, e vamos marcar outras vezes. Eu creio que a gente pode levantar outros temas para a gente estar juntos novamente. Ok, muito obrigado. Pastor Ainder. Primeiro, te agradecer aí pelo convite, mano. Que bom participar aqui. Dizer que é uma honra mesmo poder falar um pouquinho aí de como a gente tem sentido isso tudo, né, o que a gente tem aprendido. Prazer rever a Priscila aí, né? Quanto tempo a gente não se via. Essas são as coisas boas, né, do isolamento, né, Priscila? Aí uma que me trouxe muita alegria hoje. Obrigado. E também o pessoal que participou com a gente aí. Deus abençoe a todos, nos dê paz, né, nesse tempo, que o nosso coração possa se encher de esperança, né, de que a resposta vem de Deus, e que a gente não pode perder a calma, não pode perder a esperança, né. Esse momento a gente precisa aprender, mas acima de tudo aprender que Deus está no controle, né, Matheus? Que o Senhor tem o domínio de tudo, e que Ele nos protege, que Ele protege as pessoas que Ele ama. A gente deve orar sim, a gente tem que orar incessantemente, né? Então a gente precisa se apegar a isso. Se for necessário ficar em casa para aprender, que bom, né? Que bom, que a gente ore mais, que a gente cante mais, que a gente esteja mais junto com quem a gente ama, né? Isso é o que Deus tem nos ensinado aí, talvez, né? Que fique isso aí para todos nós. Muito bom, pessoal. Foi um prazer estar com todos vocês ao vivo aí. Com certeza o pessoal gostou, né? Os nossos convidados. É possível que a gente repita a dose no futuro. Então fica o nosso agradecimento por você que acompanhou do começo ou entrou depois, mas está aí nos acompanhando nessa live. O que a gente deve fazer, o que o pastor Ainder disse bem, a doutora Priscila também, é buscar meios, né, para a gente não se entregar à tristeza, ao isolamento no sentido ruim da palavra, né? Mas a gente procurar meios de estar em movimento. Isso é importante. Ore pelas pessoas que estão enquadradas aí nessa faixa de risco, né? Os idosos, pessoas que têm enfermidades, para que elas possam serem preservadas pelo Senhor, porque Deus ele tem poder para fazer isso. Como Jesus orou, a gente se dobra, lógico, à vontade dele, porque a gente sabe que é boa, é perfeita e agradável, mas é nosso dever como cristão orar, pedir para que Deus cuide dessas pessoas, conforte aquelas famílias que já perderam pessoas, e também pedir para que Deus ajude aqueles que já têm vamos dizer assim, uma tendência para a tristeza, para estar deprimido, ou depressão, para que Deus possa estar confortando essas pessoas. Então, fique com Deus, que o Senhor nos proteja, que a gente passe por isso o mais depressa possível. Um grande abraço a todos aí, obrigado mais uma vez, gente. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Tchau.